Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o período do amadurecimento das uvas e a escolha do momento da vindima. Esse tema está relacionado com o tema do vídeo anterior, quando eu falei sobre vinhos de guarda e vinhos prontos para consumo. Naquele momento eu elenquei alguns aspectos sensoriais que são importantes para a obtenção da qualidade dos vinhos. Eu falei sobre a aromaticidade e também mais 5 aspectos táteis gustativos, que são o açúcar residual, para aqueles vinhos que apresentam essa característica, a acidez, os taninos, o álcool e o corpo. Mas tem um ditado que diz que o vinho é feito na vinha, isto é, a qualidade das uvas no momento em que elas são colhidas é um limitador da qualidade dos vinhos que poderão ser produzidos com aquelas uvas. Então, há um cuidado muito grande no campo para acompanhamento da evolução desse amadurecimento das uvas e quais características essas frutas estão ganhando e perdendo com o passar do tempo. Existem vários marcadores biológicos e químicos que são acompanhados, mas eu vou falar aqui de 4 deles que são também estruturais para a obtenção dessa qualidade das uvas no momento da colheita. É a concentração dos açúcares, o amadurecimento fenólico, o acompanhamento da concentração da acidez das uvas e a formação dos precursores aromáticos. O grande problema dos enólogos e dos agricultores é que esses marcadores, eles não evoluem juntos e nem no mesmo sentido. Então, à medida que a concentração dos açúcares e o amadurecimento fenólico, eles apresentam uma tendência crescente ao longo do tempo, a concentração da acidez, ela apresenta uma tendência decrescente ao longo do tempo. E, além disso, os precursores aromáticos, que são aqueles compostos químicos que depois serão transformados durante o processo de vinificação e de envelhecimento e que darão origem aos aromas definitivos dos vinhos, eles também têm um período de formação que não está exatamente correlacionado com a formação dos açúcares, o amadurecimento fenólico e o decaimento da acidez das uvas. Então, cada um desses marcadores tem o seu tempo específico. E aí cabe aos enólogos, aos agricultores, fazer o acompanhamento da evolução de cada um desses marcadores para poder fazer a colheita das uvas num momento de relação ótima entre esses 4 aspectos, além de vários outros marcadores que são acompanhados, mas eu estou falando aqui especificamente desses 4 grandes marcadores que são acompanhados. O andamento desse ciclo vegetativo e do amadurecimento das frutas se dá a partir da incidência de sol e de calor nas plantas. Então, dependendo de cada tipo de terroir, essa incidência de luz solar e de calor vai se dar em uma quantidade, uma intensidade diferente. É importante para se obter uma maturação equilibrada das uvas que o terroir possibilite que esse amadurecimento não seja nem lento demais, porque ao final pode acabar o período do verão, o ciclo de amadurecimento, sem que tenha ocorrido uma concentração suficiente dos açúcares e sem que tenha havido uma maturação fenólica também adequada, mas também não pode ocorrer de uma forma rápida demais, porque a concentração dos açúcares e o decaimento da acidez vão ocorrer muito rapidamente se essa intensidade de calor e de luz solar acontecer. Então, o que vai acontecer? Ao final vai ter já uma acidez já quase caindo, quase insuficiente, açúcares suficientes para produzir um potencial alcoólico ou um açúcar residual no vinho,
mas o amadurecimento fenólico não vai ter acontecido de forma completa e, ao extrair aqueles elementos de taninos e outros polifenóis necessários para produzir corpo no vinho, o enólogo vai acabar extraindo junto aromas herbáceos e aromas que não são agradáveis e que não são desejados no produto final. A formação dos precursores aromáticos também vai variar dependendo do tipo de terroir. Então, nos lugares mais frios, há uma tendência de que os aromas frutados, por exemplo, sejam aqueles aromas de frutas mais frescas, mais ácidas. E nos lugares em que há uma incidência maior de luz solar e de calor, os precursores aromáticos que vão se formar vão dar origem a aromas definitivos nos vinhos de frutas mais maduras, compotadas, geleias, esses aromas mais relacionados ao calor também. Ao final, a concentração de açúcares das uvas, basicamente frutose e glicose, vai estar ligada com o potencial de obtenção de açúcar residual e de álcool no vinho. O amadurecimento fenólico vai estar ligado com a possibilidade de obtenção de taninos e de extração de corpo para o vinho. A acidez das uvas é determinante para a acidez do vinho, porque durante o processo de vinificação o vinho não ganha mais acidez do que aquela que já estava presente no mosto que foi obtido no momento da colheita das uvas. Então, muito importante essa acidez, a presença dessa acidez no mosto, na fruta que foi colhida antes dela ser vinificada. E os aromas vão estar relacionados com a forma como os precursores aromáticos se desenvolveram ao longo desse período de amadurecimento. Então, nesse vídeo era esse o recado. A ideia era passar essa relação entre um adequado amadurecimento das uvas e a qualidade do produto final que os enólogos podem obter. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal.